ali no Ribeiro Neto que o Johnny vai sair. A proposta é do Spezia, a proposta do Betis, ou até uma terceira proposta que se fala. O Inter precisa de uma venda, no mínimo uma venda, para dar uma equilibrada nas coisas, tem que vender. Não, eu acho assim, em confirmando esses valores, tá? Por mais que você poderia, mas ele vale mais ou ele vale menos, não interessa. E os valores que estão postos, eu acho que o Internacional resolve o seu problema por hora. E o Inter vai fazer. E vou dizer assim, ó, nada contra o Johnny. Eu não sei nem se o Inter não tem que vender os dois, tá? Mas se for só um, eu prefiro que venda o Johnny. Por quê? Não desfazendo da função do volante, do marcador, tá, Dávila? É que é mais difícil substituir a característica do Maurício do que a do Johnny. Eu discordo completamente. Por quê? O Inter já não tem o Gabriel. Já abre o ano sem o Gabriel. Se o Inter perder o Johnny, o Inter vai perder aquele que substituiu o Gabriel na função. Vai ter que contratar alguém, Ribeiro. E é muito difícil contratar um volante. Johnny não é mais dessa função. Tá, mas ele faria... Você só consegue ver se o cara faz gol, né? Aconteceu Eu quero é gol! Aconteceu uma coisa na vida do Johnny, só para explicar. Aconteceu uma situação muito peculiar na vida do Johnny. O Johnny estava se encaminhando para ser um 5. Ele ia para isso, para essa situação, para ser 5. Aí o Inter tem o Gabriel e na seleção americana, na seleção dos Estados Unidos, os dois primeiros homens de meio campo são meio que ídolos lá, estão há muito tempo e ele não teria espaço na convocação. Não jogam nada, mas são ídolos. Não jogam nada, mas são ídolos. O Johnny podia estar jogando nessa seleção. Eles não jogam nada. Não jogam nada. Não jogam. Os caras dos Estados Unidos não estão bem. Uma gavetinha aí. O Elias, se quiser, joga a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Entendi, perfeito. O Elias, titular da seleção americana. O Elias, não vou nem dar debate. O Elias, peraí. O Elias, se fosse mantido, jogaria mais do que jogou o Biel, talvez não. O Guilherme e o... Joga na seleção americana. JB, é óbvio. Mas só que o Ribeiro parte do princípio que nasceu em território norte-americano não é jogador de futebol, tem que jogar beisebol. Tá, mas eu queria... Mais ou menos. Vocês já foram, mas eu queria só discutir, porque o Ribeiro tem razão num ponto. E aí, só para fechar aqui dos americanos, tá? Então, assim, as duas pontas estavam dizendo o seguinte, meu amigo, o Inter precisa de um cara mais para segundo homem de meio campo e na seleção americana tem mais chance ali. E ele começou a jogar ali. Agora, se o Inter precisar de um primeiro volante, JB, ele vai ser vendido, mas se ficasse, traria ele para primeiro homem de meio campo. Traria ele para primeiro homem de meio campo e acho que daria um dourado, talvez até com mais algumas vantagens. Tá, mas o que eu queria colocar, e acho que o Ribeiro pega num ponto que eu acho muito interessante. O Inter encaixou. O time do Inter encaixou. Quando tu encaixa, tu tem que perder. Tu não pode perder jogadores que, de alguma forma, construíram esse encaixe. E é mais fácil, Ribeiro, aí é o ponto, tu trocar um volante, e eu estou falando de característica de time, de encaixe de time, do que esses jogadores de enganche, de lado de campo. É muito difícil tu trocar. Vou pegar um exemplo, tá? Eu não acho tão simples pro Inter abrir mão do Edenilson e da característica dele. Não é. Eu não acho. E acho que o Então, Inter tem um encaixe. Ele não joga se tu partidas. pensar, por exemplo, o time do Inter, o Inter não tem um grande craque, como em determinado momento surgiu o Yuri Alberto. O Inter tem um time... não é, né? Não, mas ele resolveu muitos jogos. Hoje, por exemplo, o Inter tem um encaixe de time. Coletivo, o Inter é coletivo. E me parece, se for para escolher alguém, que o volante é mais fácil de tu mexer. O volante é tão fácil de mexer que o Grêmio está há uns 3 anos procurando a dupla de volantes ideal. Mas contratou Thiago Santos, contratou Lucas Silva. É mais fácil. Não, o volante jogar, é uma barbada. Contratou o Lucas Leiva, descobriu que ele não é mais volante. Volante é uma barbada de tu substituir. Não, é mais fácil. Mas assim, ó, tu tá nivelando por baixo a discussão.